Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. Eu sou o Guilherme Brito, aqui a gente fala bastante sobre banco de dados, sobre carreira e tecnologia. E nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre o podcast Oracle SQL. A gente vai falar um pouco sobre o que é uma sequence, a gente vai falar um pouco sobre exemplos de sequence dentro do Oracle para você entender como que funciona, quais são os benefícios e quando que você deve implementar e utilizar esse recurso de sequences dentro do banco de dados Oracle. Eu estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre sequences, né, cara? Eu sei que tem até algumas diferenças, inclusive, dentro do Oracle para outros SGBDs, mas vamos dar essa introdução, cara. O que é uma sequence dentro do banco de dados Oracle? Legal, então uma sequence, ele é um objeto de esquema que você cria dentro do banco Oracle. Então a sequence tem um owner, né, um dono, e ela é utilizada para a geração de números sequenciais, né, como o nome próprio já sugere. Então você consegue fazer com que você gere ali números em uma determinada sequência com um certo step, né, que seria a diferença do primeiro para o segundo número. Então você pode ter sequências iniciando, por exemplo, do número 10 e incrementando de 10 em 10. Você pode ter sequências crescentes e decrescentes. Então a sequência você também, além de ter esse quesito da sequenciação numérica, você também consegue parametrizar para que ela faça uma série de diferentes processamentos, digamos assim, né, de steps diferentes, customizados para a geração de números dentro do banco Oracle. Muito bom, Thiago, muito bom. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre os benefícios, né? Então, normalmente, as sequences, elas podem ter uma relação até mesmo com uma chave primária, né? Exatamente. Então, dentro do Oracle, como existem outros SGBDs, né, a questão do autoincremente. Então, você, por exemplo, no MySQL, você vai lá e define uma chave primária autoincremente. O que isso quer dizer? Que quando você inserir um registro na tabela, esse registro, esse código de chave primária vai assumir o valor 1. Quando você inserir o segundo, vai assumir o valor 2. O terceiro, o valor 3 e assim sucessivamente. SQL Server, Postgres, todos têm algum tipo de funcionalidade que traz isso para dentro do banco, né? Então ele faz essa geração de números únicos para a chave primária. Dentro do Oracle funciona um pouquinho diferente. Você tem ali a sua tabela, que tem a chave primária, e você associa como valor padrão daquela coluna um valor de sequence. Então a sequence possui duas pseudo-colunas, que é a nextval e a curval. Então a curval é o valor atual que está a sequência, e nextval é o próximo número da sequência. Então associa-se geralmente o nextval, né, que você vai agregar o próximo número daquela sequência naquela chave primária, caso aquele número não tenha sido especificado. Então você vai ter essa geração sequencial e vai garantir a unicidade daquela chave primária, né, que é uma das condições da restrição de chave primária. Muito bom. E vamos lá, Thiago. Eu acho que tem algumas coisas também interessantes a gente falar, até mesmo sobre evitar esses conflitos de concorrência, né? Normalmente, quando você tem a sequences, você evita aqueles conflitos, né, de colunas específicas, de números, de você não manter números repetidos, de você garantir que sempre vai estar utilizando o próximo. Então, isso ajuda até mesmo dentro ali da organização, dentro das tabelas, né? Correto. E até para explicar um pouquinho esse funcionamento da sequence, né? A sequence, então, ela tem essa parametrização do número que inicia, do próximo passo, né, increment by um número que você vai aumentar ou decrementar ali esse valor de sequência. E quando uma sequence ela começa a gerar esses números, ela, por uma questão de otimização, ela já gera o lote dos próximos N números, que você também configura isso. Então, digamos que eu queira, o meu banco faz ali uma inserção de 5.000 registros no dia em uma tabela que utiliza determinada sequence. Eu já parametrizo para que toda essa geração do dia seja feita e esses números gerados fiquem armazenados em memória, porque isso vai ganhar muito desempenho para mim. Então, imagina que você está tendo ali essa geração, a cada pouco você tem que gerar menos números e jogar para a memória. Aí foi consumido aqueles números de memória, terminou, preciso gerar mais um e jogar para a memória. Então, isso acaba causando um overhead no banco de dados. Então, você já deixa ali, geralmente, para o dia todo, aquela numeração em memória,
e o pessoal vai utilizando, vai fazendo a inserção, vai consumindo esses dados, aí assim que no outro dia for necessário, ele vai gerar uma vez no dia, vai subir para a memória, e depois os usuários não vão sentir um impacto tão grande no banco de dados quanto a isso. Então ele serve, esse mecanismo, né, de jogar esses números para a memória, serve para você auxiliar na performance do seu banco. Que legal, cara, que legal que a gente vê que até mesmo a utilização de sequences realmente te ajuda, inclusive, nessa questão performática. Quando se fala de grandes ambientes, muitas vezes você tem essa geração de números gigantes e com certeza é um grande benefício também. Acho que um outro ponto também para a gente poder falar é essa flexibilidade na geração de valores, né? Que você consegue gerar valores até crescente, decrescente, com incrementos específicos. Então você tem toda a flexibilidade de criar uma regra ali de geração de números também, né, Thiago? Correto. E até pensando em algumas aplicações, né, elas também podem tomar vantagem disso. Então, imagina que você tem um lote de produtos que estão sendo fabricados. Você tem ali uma geração de um número de lote de acordo com a data daquele lote, de acordo com a peça, a especificação e o número que ele precisa ser único. Nesse ponto, você pode utilizar uma sequence, inclusive, para o fator de negócio. Então, você cria ali, por exemplo, uma sequence que vai incrementar de 100 em 100 ou de 1000 em 1000, dependendo ali da numeração de lote. Você pode estar agregando e concatenando isso no nome daquele lote. Então, não serve só para a chave primária, né? Você consegue ter essa maior customização da sua sequence. Então, quero iniciar do valor 1000 e daqui incrementar de 100 em 100. Consigo fazer. Ah, não, eu quero iniciar em 2 bilhões e decrementar de 10 em 10. Consigo também. Então, você tem essas parametrizações que permitem que você torne essa sequência altamente customizável. Que legal. E acho que outro ponto também para a gente poder falar é a questão de reutilização, cara. Dá para você utilizar, por exemplo, a mesma sequence com tabelas diferentes? Isso é possível, cara? É possível sim, só que aí precisa se verificar se você precisa que toda aquela sequência esteja em uma tabela e não em outra, né? E isso até é uma coisa que o Oracle difere um pouco dos outros SGBDs, porque, por exemplo, no MySQL, no SQL Server, você vai ter garantido que você vai ter do número 1 até o número 2 bilhões, sequencialmente. No Oracle, você acaba não tendo essa garantia. Só que isso também não é de todo ruim, porque se faltar, por exemplo, você tem uma sequência de 1, 2, 3, o número 4, por algum motivo, foi perdido e você passou a inserir o número 5. Ainda assim, a chave primária vai ter garantida a sua unicidade. Quando é que eu posso perder um número da sequência, né? Quando você fez a alocação em memória e a sua instância crashou, ou seja, a gente sabe, né, que memória é volátil, então quando o banco faz essa alocação em memória, ele mantém lá. Quando existe um encerramento consistente do banco, que ele vai desalocar essa memória, ele vai avisar ali, vai gravar o último número usado da sequence e vai armazenar aquele dado. Sem instância crachá, esse procedimento não é feito, então você acaba perdendo esses números. Ele vai ter ali o último número jogado para a memória e ele vai considerar aquele como sendo o último utilizado. Então, digamos que você jogou 5 mil números para a memória, você estava no 1, o próximo número vai ser o 5002, né? Então, você fez essa utilização, digamos assim, nesse crash. Outros cenários que também você pode ter esse gap na sequência é quando você faz a tentativa de uma inserção e por algum motivo essa inserção não é feita. Então, eu tentei inserir um valor aqui, lá dentro tinha uma coluna única e o número está duplicado. Então, que não é a coluna da sequence, né? Então, acabou gerando um erro na inserção, aquele número da sequence você não consegue reutilizar. Aí o que você pode fazer é uma inserção manual com aquele valor para a chave primária, que aí vai, digamos assim, fechar esse buraco da sequence, né? Que legal. E vamos lá, Thiago. A gente falou no início, né, a questão de utilização da sequence dentro de uma chave primária, né, para auxiliar ali na geração de chaves primárias. Dá para você também utilizar em outros objetos, como triggers, procedures? Dá para você também fazer essa referência de sequences? Sim, você consegue estar utilizando para procedimentos no PLSQL, né? Mais voltado ali para a área de desenvolvimento, por exemplo. Então, você consegue estar utilizando ela também nessa linguagem procedural do banco Oracle. Dependendo ali da lógica que você está desenvolvendo, dependendo do que é a sua package, sua procedure, sua function, precisa fazer dentro do banco,
você pode estar gerando uma sequence. Aí você utiliza ali aquela pseudocoluna que nós falamos mais cedo, a nextval, e você vai ter esse número, né, o único ali sendo gerado. Então, se você precisa estar utilizando, você consegue também. Show de bola, show de bola. E pessoal, por que a gente está falando sobre esse tema de sequences, né? A gente vai fazer uma imersão sobre linguagem SQL, que vai acontecer no mês de junho. Então vão ser 2 dias abordando temas de projetos reais na prática, temas da prova de certificação, e sequences é um tema fundamental, um tema muito importante quando se fala da linguagem SQL. E, Thiago, esse tema também cai na prova da certificação da Oracle aí, cara? Cai sim. Inclusive essa parte de cache, né? Eu preciso alocar tanto em memória, acaba caindo. Questões referentes às pseudocolunas acabam caindo também. Então é um tema que está sempre presente nessas provas de certificação, tanto na 110082 quanto na 110071. Muito bom, muito bom. E, cara, dá para você monitorar a utilização de uma sequence também, cara? Saber qual que é o número atual dela? Isso é possível? Consegue sim. Tem uma view específica dentro do seu banco, que é User Sequences. Então, lá dentro, você vai ter toda a parametrização dessa sequence, qual que foi o valor inicial dela, qual que é o step, né, por quanto que ela incrementa ou decrementa, valor máximo, caso tenha sido definido, a questão do número atual, né, o próximo valor. Então, tudo isso é monitorável através dessa view do banco. Muito bom. Pessoal, se vocês realmente estão assistindo aqui essa gravação, ou estão vendo aqui ao vivo, vocês querem realmente dominar, talvez tenha algumas coisas aqui que vocês tenham dúvidas da prática e como que funciona, aqui no podcast a gente normalmente consegue responder dúvidas, trazer alguns conceitos, explicar muitas coisas, mas você vai aprender de verdade quando você testar, quando você colocar a mão na massa. Então é muito importante que você realmente pratique esse lance de sequences na prática, tenha um laboratório, os melhores profissionais que eu conheço têm um laboratório, testam antes para ter a segurança. Ninguém sabe de tudo, mas normalmente quem aprende mais na área de tecnologia, quem se desenvolve, quem tem mais segurança, são aqueles profissionais que realmente testam, que colocam a mão na massa. Se você não tem essa cultura e está só naquela teoria da faculdade ou de algum curso tradicional, cara, aprenda a realmente montar laboratórios, colocar a mão na massa, porque é isso que vai fazer você se desenvolver para que você realmente domine esse assunto dentro de grandes empresas, dentro de grandes projetos e quem sabe até seja aprovado numa prova de certificação. Tiago, mais alguma coisa aí, cara, que você queira acrescentar sobre essa questão de sequences dentro do Oracle? Não, acredito que a gente conseguiu dar um bom overview aqui, né? Fazer essa comparação com outros SGBDs também. E agora o próximo passo é, como você falou, é o mão na massa, é o laboratório, que aí sim você vai ver a coisa acontecendo. Show de bola. Pessoal, se você tem alguma dúvida sobre sequences, deixe sua dúvida aqui embaixo no comentário desse vídeo. Se você quer também participar dessa nossa imersão, deixa o comentário aqui, coloca aqui, eu quero participar da imersão, que o nosso time de consultores pode explicar como que funciona. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, fechamos por aqui? Fechamos. Show de bola. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.